O relógio marcava exatamente 15h43 quando meu celular tocou naquela terça-feira. Lembro-me perfeitamente porque estava organizando os retalhos de tecido para meu próximo bordado, separando os tons de azul que usaria para fazer o mar da Baía de Todos os Santos, meu lugar favorito na cidade. Ao ver o nome do meu Eduardo na tela, meu coração se encheu daquela alegria materna instantânea que toda mãe reconhece. 3 dias para o casamento, imaginei que fosse algum detalhe de última hora que meu filho queria compartilhar comigo. Alô, meu filho! Atendi com um sorriso na voz. O que ouvi do outro lado da linha me paralisou por completo. Mãe, não venha para o casamento! A Bianca não te quer aqui! A voz dele estava alterada, mais aguda que o normal, como quando mentia na adolescência. Um grito seguido de silêncio pesado. Meus dedos apertaram o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O carretel de linha azul escorregou do meu colo e rolou pelo chão de tábua corrida da sala, desenrolando-se como os 68 anos da minha vida diante dos meus olhos. Não consegui responder imediatamente. O nó que se formou na minha garganta parecia feito do mesmo material que usei para bordar o traje que já estava pendurado no armário. Aquele vestido vermelho que custou 3 meses de minha aposentadoria, escolhido especialmente para o casamento do meu único filho. Eduardo, o que está acontecendo? Consegui finalmente balbuciar. Olha, mãe, a Bianca acha que vocês não se dão bem. Ela não quer ninguém que possa estragar o grande dia dela. Entende, não é? É só um dia. Depois conversamos. Um dia. Como se o casamento do meu filho fosse apenas um dia qualquer, na vida de uma mãe que o criou sozinha desde os 12 anos, quando Nelson partiu deste mundo num acidente na construção civil. Olhei para a caixa de documentos na mesa da cozinha. Ali estava o comprovante da transferência que faria no dia seguinte. 26 mil para a conta conjunta deles. 2 anos economizando cada centavo da minha aposentadoria de bordadeira da antiga fábrica de tecidos, mais os trabalhos extras que fazia para as madames do bairro Barra. Dinheiro destinado à lua de mel dos sonhos deles em Portugal. Vamos conhecer nossas raízes, mãe? Eduardo tinha dito com aquele sorriso que derretia meu coração desde que era um bebê de colo. E o dinheiro da viagem? Ainda quer que eu deposite amanhã? Perguntei com uma calma que nem eu sabia que possuía. Houve uma pausa. Ouvi sussurros do outro lado, como se ele estivesse tampando o telefone para conversar com alguém. Bianca, certamente. Sim, a transferência pode fazer normal. É só a cerimônia mesmo que a Bianca prefere que seja mais íntima. Só a família mais próxima dela, entende? Família mais próxima. Eu, que passei noites sem dormir para pagar a faculdade de engenharia dele, que vendi as joias que restavam da minha mãe para ajudar na entrada do apartamento onde ele mora agora com Bianca, não era considerada família próxima. Entendo, respondi secamente. Tenha um bom casamento, filho. Desliguei antes que as lágrimas que embaçavam minha visão começassem a cair. Aqui em Salvador, o calor de março é implacável, mas um frio estranho tomou conta do meu corpo enquanto eu olhava pela janela da minha pequena casa na Vila Aurora, observando as crianças brincando na rua, alheias ao mundo dos adultos e suas crueldades sofisticadas. Levantei-me com as pernas bambas e fui até o banco no quarteirão seguinte. Cancelei a transferência agendada. O gerente, seu Antônio, que me conhece há décadas, perguntou se havia algum problema. Engoli o choro e menti. Só uma mudança de planos. Os noivos decidiram adiar a viagem. Voltei para casa caminhando lentamente, sentindo o peso dos meus 68 anos multiplicado pela dor da rejeição. As ruas de paralelepípedos do meu bairro, que normalmente me traziam conforto com sua familiaridade, pareciam agora um caminho estranho e hostil. Foi quando passei em frente à casa de Marta Fernandes, minha vizinha e amiga há mais de 25 anos. Ela estava na varanda regando suas samambaias e acenou para mim. Deve ter notado algo em meu semblante, pois imediatamente abriu o portão de ferro. Cláudia, o que aconteceu? Parece que viu um fantasma, mulher. Não aguentei. Ali mesmo, no portão da casa dela, desabei em lágrimas e contei tudo. Marta, com sua indignação característica, quase deixou o regador cair. Mas isso é um absurdo! Depois de tudo que você fez por aquele menino? E aquela nojentinha da Bianca? Sempre soube que ela não prestava.
com aquele nariz empinado quando passa por aqui no carro importado. Marta me puxou para dentro, preparou um chá de camomila e ficamos ali, na cozinha de azulejos azuis, discutindo o que havia acontecido. Foi ela quem primeiro plantou a semente. Você sabe que tem algo errado nessa história toda, não sabe? O Eduardo nunca faria isso por conta própria. Aquela família Vasconcelos está por trás disso. Eles sempre te olharam torto por ser uma mulher simples, uma trabalhadora. Eles têm vergonha das próprias origens, Cláudia. Enquanto a noite caía sobre Salvador, uma ideia começou a se formar na minha mente. Não seria a mãe rejeitada e humilhada que eles esperavam que eu fosse. O vestido vermelho que comprei para o casamento não ficaria mofando no armário. "O que você vai fazer?" perguntou Marta, notando a mudança na minha expressão. "Ainda não sei", respondi sinceramente. "Mas não vou ficar chorando pelos cantos. Tenho 68 anos, Marta, não 86. Ainda tenho vida pela frente." Nos dias que se seguiram ao telefonema, transformei a dor em combustível. No dia do casamento, acordei cedo, tomei um banho demorado, arrumei meu cabelo com cuidado, passei maquiagem leve e vesti o tal vestido vermelho. Não para ir ao casamento, claro. Respeitaria a vontade deles, por mais que doesse, mas também não ficaria em casa me lamentando. Peguei um táxi até o centro histórico da cidade e fui ao Café Recanto, um lugar charmoso que sempre quis conhecer, mas nunca me permiti esse luxo. Sentei-me numa mesa junto à janela, de onde podia ver o movimento da praça e o casario colonial colorido. Foi ali, bebericando um cappuccino que custava o preço de um novelo de linha boa, que conheci seu Geraldo, o dono do café. Um senhor de cabelos brancos e sorriso gentil, que notou meu vestido elegante e veio pessoalmente elogiar. "A senhora está deslumbrante. Deve ser um evento muito especial." Algo na gentileza genuína daquele estranho me fez abrir o coração. Contei-lhe sobre o casamento do meu filho, a rejeição, a mensagem cruel. "Sabe", ele disse pensativo após ouvir minha história, "às vezes o que parece rejeição é na verdade proteção divina contra algo pior." Não entendi completamente o significado daquelas palavras naquele momento, mas elas ficaram ecoando na minha mente. Seu Geraldo insistiu que eu experimentasse o bolo de laranja da casa, por conta da casa, e acabamos conversando por quase 2 horas. Ao me despedir, ele me entregou um cartão do café com seu número pessoal anotado no verso. "Se precisar conversar, ou se quiser frequentar nosso sarau de poesia às quintas-feiras, será muito bem-vinda." Voltei para casa com uma sensação estranha de leveza, como se aquele simples ato de sair sozinha, arrumada, e fazer algo por mim mesma tivesse sido uma pequena revolução pessoal. O quarto de Eduardo, que mantinha intacto desde que ele saiu de casa 7 anos atrás, subitamente me pareceu um mausoléu desnecessário, um espaço desperdiçado na minha pequena casa. Naquela mesma noite, enquanto o casamento do meu filho acontecia sem minha presença, comecei a esvaziar o quarto. Cada objeto, cada lembrança, cada peça de roupa antiga que guardava foi cuidadosamente separada. O que guardar por valor sentimental verdadeiro, o que doar, o que descartar. Trabalhei até a madrugada, movida por uma energia que não sentia há anos. Quando terminei, olhei para o espaço vazio, as paredes claras, e vi ali não um quarto abandonado, mas uma tela em branco. Um novo começo. Vou transformar isso em meu ateliê, decidi em voz alta, como se precisasse ouvir a ideia para torná-la real. Vou voltar a criar, a bordar não apenas para sobreviver, mas para me expressar. Não sabia ainda, mas aquela decisão seria o primeiro passo de uma jornada que me levaria a lugares que jamais imaginei. Lugares que revelariam segredos obscuros sobre a família que havia me rejeitado e transformariam para sempre a vida do meu filho. Mas naquela noite, tudo o que eu sabia era que, aos 68 anos, estava prestes a redescobrir quem realmente era Cláudia Mendonça, muito além de ser apenas a mãe do Eduardo. De onde você está assistindo esta história? Já passou por alguma rejeição familiar que te marcou profundamente? Quero conhecer vocês que me acompanham aqui no canal Vovó Lembrou. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque o que vem a seguir nessa história vai mostrar como transformei minha dor
em algo que ninguém poderia prever. Há coisas na vida que só entendemos quando olhamos para trás, como os pontos de um bordado visto pelo avesso, confusos, embaralhados, sem sentido aparente. Foi assim com minha história com Eduardo e a família Vasconcelos. Para que vocês entendam como cheguei àquele telefonema devastador, preciso voltar no tempo. Depois que Nelson faleceu em um acidente na construção onde trabalhava, me vi sozinha com Eduardo, que tinha apenas 12 anos. O mundo desabou sobre meus ombros naquele dia. Lembro-me do rosto infantil do meu filho, os olhos inchados de tanto chorar, segurando minha mão no enterro. "Somos só nós dois agora, mãe", ele disse com uma maturidade que partiu meu coração. "Vamos ficar bem?" A pergunta dele era também a minha, mas engoli o medo e assenti, prometendo algo que não sabia se poderia cumprir. Nossa casa na Vila Aurora, que antes parecia aconchegante, tornou-se repentinamente grande demais, com o fantasma da ausência de Nelson em cada canto. O salário de bordadeira na fábrica de tecidos mal cobria as contas, mas descobri que minhas mãos podiam fazer mais. Comecei a aceitar encomendas de bordados personalizados das senhoras ricas de Salvador. Trabalhava até tarde da noite, depois que Eduardo dormia, os dedos doloridos e os olhos ardendo sob a luz amarelada do abajur. "Mãe, você não dormiu de novo", Eduardo comentava ao me encontrar adormecida sobre os tecidos na mesa da cozinha. Eu sorria, disfarçando o cansaço, e preparava seu café da manhã antes da escola. Nossos momentos mais felizes eram aos domingos, quando fechávamos as janelas contra o calor da tarde e inventávamos jogos ou líamos juntos. Eduardo adorava livros de aventura e, mais tarde, de engenharia e arquitetura. "Vou construir prédios que não caem, mãe", ele dizia, o fantasma do pai presente em suas ambições. Fiz de tudo para que ele tivesse uma educação de qualidade. Economizei para cursos extras, comprei livros usados, negociei bolsas parciais. Quando ele passou para a engenharia civil na Universidade Federal da Bahia, chorei escondida no banheiro de tanta felicidade. Meu menino tinha conseguido. Os anos da faculdade foram duros, mas gratificantes. Eduardo morava ainda comigo, ajudava em casa quando podia, embora eu insistisse que ele se concentrasse nos estudos. "Seu futuro é sua prioridade", repetia como um mantra. Em seu último ano, conseguiu um estágio em uma construtora importante. Foi lá que conheceu Augusto Vasconcelos, que ficou impressionado com seu talento. "Mãe, o senhor Vasconcelos me convidou para um jantar na casa dele. Disse que quer me apresentar ao resto da família", Eduardo contou, os olhos brilhando de expectativa. Naquela época, eu não conhecia a reputação dos Vasconcelos em Salvador, donos de uma rede de hotéis luxuosos, envolvidos em grandes empreendimentos imobiliários, nomes frequentes nas colunas sociais. O Eduardo, que voltou daquele jantar, parecia diferente, mais contido, quase reverente. "A casa deles é incrível, mãe. Tem vista para toda a Baía de Todos os Santos. E a filha deles, Bianca, ela estudou arquitetura na Europa, fala 3 idiomas. Percebi a admiração em sua voz, aquela que antecede o amor e também, muitas vezes, a desilusão. Nas semanas seguintes, o nome de Bianca tornou-se constante em nossas conversas. Eduardo começou a trabalhar mais, ficar até tarde no escritório, mencionar projetos importantes nos quais estava colaborando. Quando finalmente conheci Bianca, foi numa circunstância que já estabeleceu o tom de nosso relacionamento. Eduardo a trouxe para um almoço de domingo em nossa casa. Passei 2 dias preparando tudo, limpando cada canto, cozinhando minha especialidade, moqueca de camarão com farofa de dendê, até coloquei minhas melhores toalhas bordadas na mesa. Bianca chegou usando óculos escuros que não tirou mesmo dentro de casa. Alta, magra, com aquele tipo de beleza que parece saída de revista, perfeitamente arrumada, mas sem calor humano. Observei como seus olhos percorreram nossa sala, demorando-se nas paredes que precisavam de pintura, nos móveis simples, bem cuidados, mas claramente envelhecidos. "Que casa acolhedora", ela disse. E naquele único adjetivo estava contido todo um universo de condescendência. Durante o almoço, falou sobre suas viagens pela Europa, os restaurantes estrelados que frequentava, as exposições de arte contemporânea.
Eduardo a olhava fascinado, como se cada palavra fosse revelação divina. Quando comentei que adorava bordar e que esse ofício havia sustentado nossa família, Bianca sorriu com aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. Bordado? Que interessante! Minha avó também fazia essas coisas artesanais. É charmoso ver que essas tradições ainda sobrevivem. Tradições que sobrevivem. Como se minha arte, meu ganha-pão, fosse algum tipo de relíquia antiquada, algo a ser observado com curiosidade antropológica. Engoli a ofensa com um sorriso, porque vi como Eduardo se encolheu, envergonhado. Aquele foi apenas o começo. Nos meses seguintes, Eduardo foi mudando sutilmente. Primeiro foram pequenas coisas. O jeito de falar, usando termos em inglês desnecessários. O corte de cabelo mais caro. As roupas de marcas que eu sabia que ele não podia pagar com seu salário de engenheiro iniciante. Quando perguntei sobre as roupas novas, ele desconversou. É importante manter uma boa aparência no trabalho, mãe. Estou investindo na minha carreira. Depois vieram as críticas disfarçadas. Mãe, você não acha que esse sofá já está muito velho? Bianca comentou que existem lojas com ótimos parcelamentos. Ou então, por que você ainda usa esse celular antigo? Está parecendo que a gente não tem condições. A frase que mais doía. A gente não tem condições. Como se ele e eu fôssemos uma unidade financeira. Como se minha simplicidade fosse um reflexo negativo sobre ele. As visitas à nossa casa foram diminuindo. Os convites para ir ao apartamento que Eduardo e Bianca alugaram juntos eram raros. E sempre incluíam algum tipo de ressalva. Vamos ter alguns amigos da Bianca, gente do meio empresarial. Vista algo, sabe, mais formal. Lembro-me de uma dessas visitas em particular. O apartamento deles ficava no condomínio Mirante da Bahia. Um prédio elegante com vista para o mar. Decoração minimalista, móveis importados, quadros abstratos nas paredes. Nada acolhedor, mas tudo muito sofisticado. Durante o jantar, Bianca falava sobre um projeto para os novos hotéis da família quando mencionou pessoas sem visão, como a maioria dos pequenos empreendedores daqui que não entendem nada de tendências globais. Ficam presos às mesmas ideias provincianas. Seu olhar pousou brevemente em mim ao dizer provincianas. Eduardo fingiu não notar, servindo mais vinho a todos com um sorriso tenso. Mais tarde, quando Bianca foi atender o telefone, tentei uma conversa sincera. Filho, você está feliz? De verdade? Ele pareceu surpreso com a pergunta. Claro que estou, mãe. Estou crescendo na empresa, conhecendo pessoas importantes. O Sr. Vasconcelos confia em mim para projetos grandes. Não perguntei da sua carreira, Eduardo. Perguntei se você está feliz. Ele desviou o olhar. A Bianca é exigente, mas isso me faz crescer. Ela sabe o que quer, tem ambição. Às vezes discutimos, mas quem não discute? Naquele momento, notei um padrão nas discussões que Eduardo ocasionalmente mencionava. Sempre terminavam com ele cedendo, mudando algum aspecto de si mesmo para agradar Bianca. Seu guarda-roupa, seus amigos, seus gostos musicais, até sua relação comigo. Tudo foi sendo gradualmente moldado conforme as expectativas dela. Mesmo assim, quando anunciaram o noivado, forcei um sorriso e os abracei. Queria que meu filho fosse feliz, e se ele havia escolhido Bianca, eu respeitaria. No fundo, alimentava a esperança ingênua de que, com o tempo, ela me aceitaria. Veria o valor de uma sogra dedicada. Foi nessa época que Eduardo começou a pedir ajuda financeira com mais frequência. Pequenas quantias no início, que logo se tornaram empréstimos substanciais. Mãe, surgiu uma oportunidade de especialização. Vai abrir portas para mim na empresa. Ou, estamos querendo fazer uma entrada maior no apartamento para conseguir uma taxa melhor. E ainda, a Bianca precisou trocar o carro. O antigo estava dando problema. Sabe como é? Eu nunca recusava. Retirava da minha pequena reserva de aposentadoria, cortava despesas pessoais, aceitava encomendas extras de bordados mesmo quando minhas mãos já doíam de artrite. Tudo para vê-lo realizado, para sentir que ainda fazia parte da vida dele. Quando marcaram a data do casamento, Eduardo mencionou que sonhavam com uma lua de mel em Portugal.
Queremos conhecer nossas raízes, visitar Lisboa, Porto, os vinhedos do Douro. É um sonho lindo, comentei, genuinamente feliz por ele. 2 semanas depois, durante um de nossos raros almoços juntos, ele tocou no assunto novamente, desta vez com aquele tom hesitante que eu conhecia bem, o mesmo que usava na adolescência quando queria pedir algo grande. Mãe, eu sei que é muito pedir, mas... A Bianca e eu estamos apertados com os gastos do casamento. Os pais dela estão pagando a festa, que não será pequena, e sobrou para nós a lua de mel. Eu pensei, será que você poderia nos ajudar? Engoli em seco, calculando mentalmente quanto tinha guardado. Claro, filho. Quanto vocês precisam? Quando ele mencionou o valor, 26 mil reais, quase engasguei. Era praticamente tudo o que eu tinha economizado nos últimos anos, a pequena segurança que guardava para minha velhice. Mas o olhar esperançoso dele me desarmou. Vou precisar de um tempo para juntar, mas consigo sim. O alívio e a gratidão no rosto dele pareceram, naquele momento, valer cada centavo. Ele me abraçou com força, como não fazia há anos. Você é a melhor mãe do mundo. Prometo que vou te compensar por isso. Nos 2 meses seguintes, economizei cada centavo possível. Deixei de comprar remédios para a artrite, substituindo-os por chás caseiros que aliviavam pouco. Cancelei a pequena assinatura de TV a cabo que era meu único luxo. Peguei mais encomendas de bordados, trabalhando até altas horas. Quando finalmente juntei o valor, senti um misto de orgulho e apreensão. Programei a transferência para 3 dias antes do casamento, para ter certeza de que tudo estaria certo. Foi então que recebi aquele telefonema. Não venha para o casamento. A Bianca não te quer aqui. O choque inicial deu lugar a uma dor profunda. Depois, a uma raiva silenciosa. Cancelei a transferência sem avisar Eduardo. Se não era bem-vinda na cerimônia, meu dinheiro também não seria bem-vindo na lua de mel. Nos dias que se seguiram, enquanto arrumava o quarto de Eduardo para transformá-lo em meu ateliê, encontrei uma pasta antiga com recortes de jornais. Eram notícias sobre investigações envolvendo empresas de construção em Salvador, incluindo menções discretas aos Vasconcelos. Nada conclusivo, mas o suficiente para despertar minha curiosidade. Quando saí naquele dia do casamento, vestida de vermelho para meu encontro comigo mesma no Café Recanto, não fazia ideia de que aqueles recortes e o encontro com seu Geraldo seriam as primeiras peças de um quebra-cabeça muito maior e mais sombrio do que eu poderia imaginar. No dia seguinte ao casamento, recebi uma mensagem curta de Eduardo. Notei que você não fez a transferência. Podemos conversar sobre isso? Estamos com tudo planejado para a viagem. Não respondi imediatamente. Estava no meio da transformação do quarto dele, as mãos sujas de tinta verde-água, a cor que escolhi para meu novo ateliê. Algo na frieza daquela mensagem, sem qualquer menção à minha ausência na cerimônia, cristalizou uma decisão dentro de mim. Quando finalmente respondi, horas depois, foi com uma simplicidade que me surpreendeu. Como não fui bem-vinda ao casamento, achei que meu dinheiro também não seria. Precisamos conversar pessoalmente, não por mensagens. O telefone tocou menos de 1 minuto depois. Era Eduardo. A voz tensa, quase sussurrada. Mãe, não é bem assim. A Bianca está passando por muita pressão. O casamento, o trabalho, você sabe como é. Ela ficou nervosa. Nervosa o suficiente para me banir do casamento do meu único filho, mas não nervosa o suficiente para dispensar os 26 mil reais que eu economizei para vocês? Silêncio do outro lado. Então, em um tom que misturava súplica e irritação. Olha, eu sei que foi ruim, mas já aconteceu. Não podemos deixar isso para trás? Precisamos desse dinheiro, mãe. Os bilhetes já estão comprados, o hotel reservado. Com que dinheiro compraram os bilhetes se precisavam da minha ajuda? Mais silêncio. Depois, quase inaudível. Usamos o cartão de crédito da Bianca. Vamos parcelar, mas contávamos com sua ajuda para não começar o casamento endividados. Respirei fundo, sentindo uma mistura de tristeza e indignação. Eduardo, durante anos eu te ajudei sem questionar. Sacrifiquei meu conforto, minha saúde, minha segurança financeira por você. Nunca pedi nada em troca além de respeito.
E no dia mais importante da sua vida, fui descartada como se fosse nada. Não foi assim, mãe. Você está dramatizando. Foi só... Dramatizando? A palavra me atingiu como um tapa. E eu que criei você sozinha, que trabalhei até minhas mãos sangrarem para te dar educação, estou dramatizando ao me sentir magoada por ser excluída do seu casamento? Ouvi a voz de Bianca ao fundo, perguntando com quem ele falava. A voz dele mudou instantaneamente, tornando-se mais firme, mais fria. Olha, não dá para conversar agora. Se você não quer ajudar, tudo bem. Nós daremos um jeito. E desligou. Assim, simplesmente desligou na minha cara. Fiquei parada no meio do quarto meio pintado, o telefone na mão, tinta escorrendo do pincel esquecido. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não meu coração, que já estava partido, mas as correntes invisíveis de culpa e obrigação que me prendiam a um papel que não me servia mais. Daremos um jeito, ele disse. E eu também daria. Um jeito de reconstruir minha vida, minha identidade, meu propósito. Sem saber, Eduardo e Bianca haviam me libertado no momento em que tentaram me diminuir. Terminei de pintar o quarto naquela noite, trabalhando até a madrugada. Quando o sol nasceu, iluminando as paredes verde-água do meu novo ateliê, sorri para o espaço vazio, cheio de possibilidades. Ali começaria minha nova vida. O que eu não sabia era que, enquanto eu planejava meu renascimento artístico, forças muito mais obscuras operavam nas sombras. O envelope anônimo que chegaria alguns dias depois mudaria não apenas minha trajetória, mas a de todos envolvidos nessa história de rejeição, ambição e segredos. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente. O sol entrava pelas frestas da cortina, iluminando meu quarto com uma claridade que combinava com meu estado de espírito. Pela primeira vez em anos, não acordei pensando em Eduardo, em como ajudá-lo ou agradá-lo. Acordei pensando em mim mesma. Meu novo ateliê ainda precisava de móveis adequados, materiais organizados, um espaço verdadeiramente funcional. Depois de um café reforçado, peguei minha bolsa e saí para o centro da cidade. Andei pelas lojas de artigos para artesanato com um olhar diferente. Não estava mais comprando linhas e tecidos apenas para atender encomendas, mas para criar algo que expressasse quem eu era. "A senhora trabalha com bordado?" perguntou a vendedora de uma loja tradicional na Rua Chile, notando meu interesse por linhas de seda importadas, caras demais para meus projetos habituais. "Sim, estou recomeçando um projeto pessoal", respondi, sentindo um calor no peito ao pronunciar aquelas palavras. Projeto pessoal. Quanto tempo fazia que não fazia algo apenas para mim? Comprei materiais que nunca me permitiria antes. Linhas finas, tecidos especiais, bastidores de qualidade superior. Usei parte do dinheiro que havia reservado para a lua de mel de Eduardo. Uma pequena fração. O resto permaneceria guardado. Não por ele, mas como minha segurança, meu futuro. Nas semanas seguintes, meu ateliê ganhou vida. Uma escrivaninha antiga que restaurei, prateleiras para organizar os materiais, uma poltrona confortável junto à janela que dava para o quintal. As paredes verde-água ganharam vida com pequenos quadros, fotos de bordados que admirava, esboços de ideias. Era um espaço inteiramente meu, cada centímetro refletindo minhas escolhas, não as necessidades de outra pessoa. Foi nesse período que retomei o hábito de caminhar pela manhã. Marta Fernandes, minha vizinha e amiga, me acompanhava até a praia do Porto da Barra, onde observávamos o nascer do sol sobre a Baía de Todos os Santos. "Você está diferente, Cláudia", comentou Marta durante uma dessas caminhadas. "Tem um brilho no olhar que não via há anos." Sorri, sentindo a brisa marinha no rosto. "Estou me redescobrindo, Marta. É como se tivesse acordado de um longo sono." No caminho de volta, passamos pelo Café Recanto. Seu Geraldo estava na porta, arrumando as mesas externas. Ele me reconheceu imediatamente. "Dona Cláudia, que bom vê-la novamente. Pensei que tinha esquecido nosso convite para o sarau de poesia." Confessei que, com tanta coisa acontecendo, havia realmente esquecido, mas prometi que compareceria na próxima quinta-feira. Marta me olhou com curiosidade.
e expliquei como havia conhecido aquele senhor simpático no dia do casamento de Eduardo. Ele parece te conhecer bem, observou ela quando nos afastamos. É estranho, não é? Conversei com ele apenas uma vez, mas senti uma conexão imediata, como se nos conhecêssemos há anos. O sarau de poesia no Café Recanto tornou-se rapidamente um dos pontos altos da minha semana. Um grupo eclético de pessoas, professores universitários, artistas locais, aposentados como eu, reunia-se para compartilhar poesias, debater literatura e, principalmente, conectar-se. Fiz novas amizades, pessoas que me viam por quem eu era, não como a mãe do Eduardo, ou a bordadeira simples. Seu Geraldo revelou-se um homem fascinante. Tinha sido professor de literatura antes de abrir o café. Viajara pelo mundo, conhecia histórias de Salvador que nem os guias turísticos sabiam. Nossos interesses comuns nos aproximaram naturalmente, e logo estávamos conversando sobre livros, arte e a vida em geral. Foi durante uma dessas conversas que mencionei meu projeto pessoal de bordado, uma série de painéis representando a vida em Salvador através dos olhos de uma mulher comum. Isso não me parece obra de uma mulher comum, comentou ele, com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das palavras. Parece trabalho de uma artista. Artista. A palavra ressoou em mim como um sino. Era assim que eu queria me ver, como me sentia quando bordava não apenas pontos decorativos, mas histórias, emoções, experiências. Conheço alguém que precisa ver seu trabalho, disse seu Geraldo, anotando um nome e endereço em um guardanapo. Beatriz Sampaio, dona da Galeria Artes da Bahia. Ela tem um olhar apurado para talentos autênticos. Hesitei antes de aceitar o papel. Não sei se estou pronta para mostrar meu trabalho assim. A vida é curta demais para hesitações, Dona Cláudia. Especialmente quando já perdemos tanto tempo. Aquelas palavras me acompanharam no caminho de volta para casa. A vida é curta demais para hesitações. Quantos anos havia dedicado exclusivamente aos outros? Quanto tempo havia negligenciado meus próprios sonhos? No dia seguinte, reunindo toda a minha coragem, telefonei para o número que seu Geraldo havia me dado. Para minha surpresa, Beatriz Sampaio me atendeu pessoalmente. E após uma breve explicação sobre quem eu era e como obtive seu contato, marcou um encontro para a semana seguinte. Passei dias selecionando meus melhores trabalhos, não os mais tecnicamente perfeitos, mas os que carregavam mais emoção, mais história. Marta me emprestou seu carro para que eu pudesse transportar tudo até a galeria no bairro do Rio Vermelho. A Galeria Artes da Bahia ocupava um casarão colonial restaurado, com amplas janelas e luz natural que valorizava as obras expostas. Beatriz Sampaio me recebeu com curiosidade genuína. Uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos cacheados curtos, roupas coloridas e uma energia contagiante. Então, você é a bordadeira que Geraldo tanto elogiou, disse, enquanto examinava meus trabalhos com olhos críticos. Ele raramente se engana sobre pessoas. Observei nervosamente enquanto ela analisava cada peça, ocasionalmente fazendo perguntas sobre minha técnica, inspiração, processo criativo. Após quase uma hora, ela se virou para mim com um sorriso decidido. Cláudia, seu trabalho tem algo raro, autenticidade. Não é apenas tecnicamente excelente, mas carrega uma narrativa emocional poderosa. Estou organizando uma exposição coletiva sobre mulheres de Salvador daqui a 3 meses. Gostaria que você participasse com algumas peças. Senti meu coração acelerar. Uma exposição de arte. Meu trabalho, que antes era apenas funcional ou decorativo, seria visto como arte. Aceitei o convite com uma mistura de entusiasmo e apreensão, perguntando-me se seria capaz de criar algo à altura da oportunidade. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho com uma dedicação quase obsessiva. Acordava cedo, trabalhava até tarde, experimentando novos pontos, combinações inusitadas de cores e texturas. O bordado, que sempre foi meu refúgio e sustento, transformou-se em um veículo de expressão que nunca havia imaginado. Foi durante esse período intenso de criação que recebi um telefonema inesperado. Era Eduardo, a voz tensa, quase irreconhecível. Mãe, preciso te ver. Podemos conversar? A lua de mel havia sido cancelada, explicou ele.
Bianca estava indisposta depois de uma discussão séria. Marcamos um café para o dia seguinte, em um lugar neutro perto do centro. Quando o vi entrando na cafeteria, mal reconheci meu filho. Estava abatido, com olheiras profundas, o corpo tenso como se carregasse um peso invisível. Sentou-se à minha frente, evitando meu olhar direto. Queria pedir desculpas. Começou, as palavras saindo com dificuldade. Pelo casamento, pela forma como te tratamos, por tudo. Observei-o em silêncio, notando como suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara de café. Não era apenas remorso que o afligia. Percebi. Era medo. O que está acontecendo, Eduardo? De verdade. Ele hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. As coisas com Bianca não são como eu pensava. Depois que você não transferiu o dinheiro, ela ficou furiosa. Disse que eu não tinha controle sobre minha própria mãe, que sou um fraco. E o que você acha disso? Não sei mais o que pensar, mãe. Sinto que estou perdendo o controle de tudo. No trabalho, o senhor Vasconcelos está me pressionando com projetos cada vez mais complexos, com prazos impossíveis. Em casa, Bianca questiona cada decisão que tomo. É como se eu estivesse sufocando. Quis abraçá-lo, protegê-lo como quando era criança. Mas o menino assustado que via diante de mim não era mais uma criança. E seus problemas não seriam resolvidos com um abraço materno. Precisava encontrar sua própria força. Eduardo, só você pode decidir que tipo de vida quer viver, que tipo de homem quer ser. Não posso resolver isso por você. Ele assentiu, desviando o olhar. Sei disso. Só queria que soubesse que sinto muito. Por tudo. Nos despedimos com um abraço breve, desconfortável. Enquanto o observava se afastar, uma sensação inquietante cresceu dentro de mim. Havia algo mais naquela história. Algo que Eduardo não estava me contando. Voltei para casa pensativa, dividida entre a preocupação maternal e a determinação de manter o foco na minha própria jornada. Ao abrir o portão, notei algo incomum. Um envelope pardo, sem remetente, havia sido deslizado por baixo da porta. Levei-o para dentro com curiosidade. Não tinha marcas postais, o que significava que alguém o havia entregue pessoalmente. Dentro, encontrei fotos impressas e documentos. As primeiras imagens me chocaram profundamente. Bianca, nitidamente reconhecível, em situações íntimas com um homem mais velho. Demorei alguns segundos para processar que aquele homem era Augusto Vasconcelos, seu sogro, pai dela apenas por casamento, não por sangue, mas ainda assim uma traição devastadora. As fotos tinham datas variadas, algumas de até 2 anos atrás, muito antes do casamento com Eduardo. Mas o que realmente me gelou o sangue foram os documentos, contratos, memorandos internos, planilhas financeiras da construtora onde Eduardo trabalhava. Mesmo com o meu conhecimento limitado de negócios, pude entender o esquema básico que aqueles papéis revelavam. Eduardo estava sendo usado como laranja em operações fraudulentas. Sua assinatura aparecia em projetos superfaturados, licenças obtidas por meios duvidosos, contratos com cláusulas escondidas. Era um esquema elaborado de lavagem de dinheiro, usando a construtora como fachada. Sentei-me, atordoada, tentando processar o que aquilo significava. Meu filho não era apenas uma vítima de manipulação emocional. Estava sendo implicado em crimes sérios, possivelmente sem seu conhecimento completo. Passei a noite analisando aqueles documentos, tentando entender quem poderia ter me enviado aquilo e por quê. Pela manhã, exausta, mas determinada, guardei tudo em um cofre improvisado que mantinha escondido desde os tempos em que Nelson me deixava dinheiro para emergências. Precisava agir com cautela. Se aqueles documentos fossem autênticos, estávamos lidando com pessoas poderosas e perigosas. Se fossem falsos, alguém estava tentando me manipular por razões desconhecidas. Minha primeira ideia foi procurar Eduardo imediatamente, mostrar-lhe tudo. Mas algo me deteve. O estado emocional dele, o medo em seus olhos. Será que já sabia de algo? Estaria voluntariamente envolvido? Ou completamente ignorante, uma peça descartável no jogo dos Vasconcelos?
Decidi consultar a única pessoa que me inspirava confiança absoluta naquele momento: seu Geraldo. Não pelos poucos meses de amizade, mas por uma intuição profunda que não conseguia explicar. Liguei para o Café Recanto e pedi para falar com ele em particular. Nos encontramos no final da tarde, quando o café estava fechando. Levei apenas algumas das fotos e documentos, os mais reveladores, escondidos em uma pasta entre meus desenhos de bordado. Preciso da sua opinião sincera sobre algo delicado, disse, após verificar que estávamos realmente a sós. Mostrei-lhe o material, observando atentamente sua reação. Para minha surpresa, seu Geraldo não pareceu chocado. Examinou tudo metodicamente, como alguém habituado a analisar evidências. Onde conseguiu isso? Perguntou finalmente, a voz calma demais. Alguém deixou na minha porta, sem identificação. Ele assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Dona Cláudia, preciso ser honesto com a senhora. Nosso encontro no dia do casamento do seu filho não foi acidental. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que quer dizer? Sou Geraldo Neves, ex-delegado da Polícia Federal. Estou investigando os Vasconcelos há mais de 5 anos, mesmo após minha aposentadoria oficial. A revelação me atingiu como um soco. Geraldo não era apenas o simpático dono do café que havia se tornado meu amigo. Era um investigador que, de alguma forma, me conhecia antes mesmo de nos encontrarmos por acaso. Por que eu? Por que se aproximou de mim? Porque seu filho está no centro de uma operação que pode derrubar uma das maiores redes de corrupção do Estado. E porque, após observá-la por semanas, concluí que a senhora é exatamente o que precisávamos. Alguém subestimado por todos, mas com inteligência e coragem suficientes para ajudar. Aquilo era demais para absorver de uma vez. Geraldo, ou Delegado Neves, como agora sabia ser seu verdadeiro título, percebeu meu choque e suavizou o tom. Não queria envolvê-la assim, mas quando a vi naquele dia, tão digna apesar da rejeição, percebi que talvez fosse o momento certo. O envelope que recebeu veio de um informante nosso, mas precisávamos que chegasse através de alguém que não levantasse suspeitas. Então nossa amizade, o interesse no meu trabalho, tudo foi uma estratégia? Ele segurou minhas mãos com firmeza. A estratégia inicial foi me aproximar, sim. Mas a amizade que desenvolvemos é genuína, Cláudia. Assim como minha admiração pelo seu talento. Beatriz realmente ficou impressionada com seu trabalho. Aquilo não foi encenação. Retirei minhas mãos tentando organizar meus pensamentos. O que exatamente você quer de mim? Queremos que continue fazendo exatamente o que está fazendo. Criando sua arte, reconstruindo sua vida. Mas também precisamos de seus olhos e ouvidos. Seu filho confia em você, apesar de tudo. Os Vasconcelos a subestimam completamente. Isso nos dá uma vantagem que nenhum agente poderia conseguir. A proposta era clara: tornar-me uma espécie de informante, usar minha posição única para ajudar a desmantelar o esquema criminoso que havia engolido meu filho. Era perigoso, eticamente complexo e potencialmente devastador para minha relação já frágil com Eduardo. E se eu recusar? Então continuaremos nossa investigação por outros meios. A senhora guarda essas evidências em segurança, segue sua vida, e nós encontramos outro caminho, mas seu filho continuará envolvido, possivelmente se afundando cada vez mais. Fiquei em silêncio, considerando minhas opções. Parte de mim queria simplesmente voltar para meu ateliê, focar nos bordados, na exposição que se aproximava, na nova vida que estava construindo para mim mesma. Outra parte, porém, sabia que não poderia virar as costas para Eduardo, mesmo que ele tivesse feito isso comigo. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Geraldo assentiu, compreensivo. É justo, mas não demore muito. O tempo está contra nós. Voltei para casa naquela noite com a mente em turbilhão. Deitada na cama, olhando para o teto, lembrei-me das palavras que Geraldo havia dito no nosso primeiro encontro. Às vezes, o que parece rejeição é, na verdade, proteção divina contra algo pior. Agora entendia o verdadeiro significado daquela frase. Se não tivesse sido excluída do casamento, se tivesse continuado na mesma dinâmica de sempre com Eduardo e os Vasconcelos,
Jamais teria iniciado essa transformação pessoal. Jamais teria conhecido Geraldo, descoberto meu potencial artístico, encontrado a força que não sabia que possuía. A rejeição que tanto me feriu havia sido, de fato, o início de uma libertação. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Não seria apenas pela justiça abstrata ou pela operação policial que Geraldo coordenava. Seria por Eduardo, para salvá-lo do abismo em que estava caindo. E seria por mim mesma, pela mulher que estava descobrindo ser. Liguei para Geraldo e disse simplesmente: "Estou dentro. O que precisamos fazer agora?" Sua resposta foi direta: "Continue trabalhando em sua arte para a exposição. Crie algo especial, algo que conte uma história em múltiplas camadas. E enquanto isso, vamos planejar como usar esse evento para expor a verdade de uma vez por todas." Assim começou a fase mais extraordinária da minha vida. Durante o dia, eu era Cláudia Mendonça, a bordadeira descobrindo-se como artista. À noite, tornava-me parte de uma operação complexa para desmantelar um esquema criminoso que envolvia algumas das pessoas mais poderosas de Salvador. E no centro de tudo isso, crescia dentro de mim uma obra-prima, um tríptico bordado que, aos olhos comuns, representaria a família brasileira tradicional, mas que, para os observadores atentos, revelaria em metáforas visuais toda a corrupção, traição e manipulação que havia descoberto. Cada ponto, cada cor, cada textura seria parte de um plano maior, um plano de justiça, libertação e, de certa forma, vingança. Não uma vingança mesquinha movida por mágoa, mas a vingança da verdade contra a mentira, da dignidade contra a humilhação. Enquanto bordava a tarde da noite, pensava em como a vida dá voltas inesperadas. Quem imaginaria que eu, Cláudia Mendonça, aos 68 anos, após ser rejeitada e excluída, encontraria não apenas um novo propósito, mas um papel crucial em uma história muito maior do que jamais poderia ter sonhado? As semanas que se seguiram foram as mais intensas da minha vida. Durante o dia, eu me dedicava aos bordados para a exposição, criando obras que serviriam tanto como arte quanto como evidência. À noite, reunia-me secretamente com Geraldo e, ocasionalmente, com outros agentes aposentados que formavam sua rede informal de investigação. Meu tríptico tomava forma lentamente, transformando-se em algo muito além do que inicialmente planejei. A primeira peça representava uma família tradicional brasileira em um cenário idílico. Pai, mãe, filho, avó, todos sorridentes sob um céu azul de Salvador. Olhando superficialmente, era apenas um retrato familiar, mas nos detalhes, bordei símbolos que contavam outra história, correntes douradas que pareciam joias, mas na verdade prendiam o jovem rapaz. Uma pequena serpente escondida nas dobras do vestido da mãe, documentos disfarçados de livros nas mãos do pai. É extraordinário como você consegue esconder tantas mensagens em algo aparentemente inocente, comentou Beatriz durante uma de suas visitas ao meu ateliê para acompanhar o progresso do trabalho. Ela não sabia o real significado daqueles símbolos, imaginava ser apenas expressão artística. Apenas Geraldo compreendia completamente a dupla natureza do meu trabalho. A segunda peça do tríptico mostrava a mesma família em um contexto urbano. Edifícios altos, construções, dinheiro trocando de mãos. Novamente, à primeira vista parecia celebrar o progresso e prosperidade. Mas nos detalhes, bordei documentos sendo falsificados, malas de dinheiro escondidas, um jovem assinando papéis com olhos vendados. Era a representação visual do esquema que os Vasconcelos operavam. A terceira peça, a mais complexa, ainda estava em desenvolvimento. Seria a revelação, o momento em que a verdade emerge. Trabalhava nela com especial cuidado, sabendo que seria o clímax visual da minha narrativa. Enquanto isso, Geraldo e sua equipe aprofundavam a investigação. Com as pistas que forneci e o material que havia recebido, conseguiram rastrear contas bancárias, identificar outros participantes do esquema, documentar reuniões suspeitas. Os Vasconcelos estão envolvidos em algo muito maior do que imaginávamos, explicou Geraldo durante um de nossos encontros no fundo do Café Recanto, após o horário de fechamento.
Não é apenas lavagem de dinheiro através da construtora. Eles estão desviando recursos públicos de projetos de habitação social, superfaturando obras, subornando fiscais. E Eduardo, qual é exatamente o papel dele nisso tudo? Perguntei, sempre voltando à minha preocupação central. Geraldo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Seu filho está em uma posição complicada. Por um lado, sua assinatura está em documentos claramente fraudulentos. Por outro, temos evidências de que ele pode estar sendo manipulado, assinando coisas sem compreender completamente seu significado. Essa ambiguidade me atormentava. Parte de mim queria acreditar que Eduardo era apenas uma vítima inocente. Outra parte temia que, mesmo que inicialmente manipulado, ele pudesse ter se tornado cúmplice voluntário com o tempo. Tentei sondar Eduardo durante os raros momentos em que nos encontrávamos. Ele parecia cada vez mais tenso, mais magro, com olheiras profundas. O casamento com Bianca claramente não estava indo bem. Ele evitava falar dela. Mudava de assunto quando eu perguntava como estavam as coisas em casa. O trabalho anda muito puxado. Era sua desculpa constante. Projetos grandes, muita responsabilidade. Durante um almoço particularmente difícil, tentei uma abordagem mais direta. Eduardo, você parece estar sob muita pressão. Tem certeza que está tudo bem? Você pode me contar qualquer coisa, filho. Ele brincou com a comida no prato, sem realmente comer. Está tudo sob controle, mãe. Só fase complicada. E os projetos que está assinando? São todos adequados? Seu garfo parou no ar, olhos subitamente alertas. Como assim adequados? Dei de ombros, tentando parecer casual. Ouvi dizer que algumas construtoras andam envolvidas em escândalos. Só me preocupo com você assinando coisas que possam te comprometer. Eduardo empalideceu visivelmente. Quem andou falando com você sobre isso? Ninguém específico. Notícias, conversas. Você sabe como Salvador é pequena. Ele se levantou abruptamente. Tenho que ir. Esqueci que tenho uma reunião. Aquela reação confirmou minhas suspeitas. Eduardo sabia, pelo menos em parte, que havia algo errado com os projetos que assinava. A questão era, até que ponto estava consciente das implicações? Relatei a conversa a Geraldo, que anotou tudo em seu caderninho surrado. Precisamos agir logo, concluiu. Se ele está começando a suspeitar que pessoas estão falando, os Vasconcelos também podem estar alertas. Nossa janela de oportunidade pode estar se fechando. Foi quando surgiu a ideia do grande plano, usar a exposição na Galeria Artes da Bahia como palco para a revelação de tudo. A data se aproximava rapidamente, restando apenas 3 semanas. Coincidentemente, ou talvez não tão coincidentemente assim, Beatriz havia conseguido um patrocinador de última hora para a exposição, o Palácio Real, a mesma casa de festas onde ocorrera a recepção do casamento de Eduardo. É perfeito, disse Geraldo, os olhos brilhando com a possibilidade. Um evento social importante, com imprensa, pessoas influentes e o melhor, os Vasconcelos certamente estarão lá. Como pode ter certeza? Questionei. Porque Augusto Vasconcelos nunca perde uma oportunidade de aparecer em eventos culturais. Faz parte da imagem que cultiva de empresário sofisticado, patrono das artes. Além disso, ele hesitou, como se ponderasse se devia ou não compartilhar algo. Além disso, pressionei, conseguimos influenciar discretamente para que ele receba um convite especial, como potencial investidor na galeria. Admirei a extensão da rede de Geraldo. Ele tinha contatos em todos os lugares, pessoas dispostas a ajudar sem fazer perguntas. Mas ainda havia um problema prático. Como exatamente vamos revelar tudo durante a exposição? Não posso simplesmente subir no palco e acusar os Vasconcelos de corrupção. Geraldo sorriu. Aquele sorriso que indicava que já tinha um plano. Não, não pode. Mas pode explicar sua obra de arte, não pode? Como artista convidada, terá alguns minutos para falar sobre sua criação, seu processo, sua inspiração. Comecei a entender. E durante essa explicação, conectaremos seu computador ao projetor, supostamente para mostrar detalhes do seu processo criativo. Mas o que aparecerá na tela serão as evidências que coletamos: fotos, documentos, gravações. Era um plano audacioso, arriscado.
Se algo desse errado, eu poderia acabar humilhada publicamente, ou pior, enfrentando as consequências legais de difamação. Mas se funcionasse, os Vasconcelos não reagirão pacificamente, observei. É por isso que teremos agentes disfarçados no evento, e procuradores do Ministério Público Federal, e jornalistas de confiança. Tudo preparado para agir imediatamente, antes que eles possam escapar ou destruir evidências. A escala do plano me assustava. Eu, que sempre vivi uma vida discreta, estaria no centro de um escândalo público que abalaria as estruturas de poder em Salvador. Mas quando pensava no que estava em jogo, a liberdade de Eduardo, a justiça para as vítimas dos esquemas dos Vasconcelos, minha própria dignidade restaurada, sabia que não havia outro caminho. As últimas semanas antes da exposição foram frenéticas. Durante o dia, finalizava o tríptico e outras peças menores que completariam minha participação na mostra. À noite, ajudava Geraldo a organizar as evidências em uma apresentação clara e impactante. Reuniões com promotores aconteciam em locais sempre diferentes para evitar padrões detectáveis. Uma semana antes da grande noite, recebi um telefonema de Eduardo. "Mãe, ouvi dizer que você vai participar de uma exposição de arte?" Congelei por um momento, perguntando-me como ele havia descoberto. "Sim, é verdade. Como soube?" "Salvador é pequena, você mesma disse." Respondeu, uma leve ironia na voz. "Beatriz Sampaio é amiga de um colega de trabalho. Ele comentou algo sobre uma bordadeira talentosa chamada Cláudia Mendonça." "Pois é", respondi, tentando soar casual. "Uma oportunidade que surgiu. Nada muito importante. Não seja modesta. Uma exposição na Artes da Bahia é um grande feito. Estou orgulhoso de você, mãe." Aquelas palavras inesperadas me atingiram como uma flecha. Orgulhoso de mim. Quanto tempo havia esperado para ouvir isso? E agora, vinha justamente quando eu estava prestes a possivelmente destruir sua vida como ele a conhecia. "Obrigada, filho", consegui dizer, engolindo o nó na garganta. "Queria pedir uma coisa", continuou ele. "Posso ir?" "A exposição, quero dizer." Outra surpresa. Eduardo, interessado em ver meu trabalho? O mesmo Eduardo que mal tinha tempo para almoçar comigo uma vez por mês? "Claro que pode", respondi automaticamente. Será ótimo ter você lá. Vou levar Bianca também, se estiver tudo bem." Meu estômago afundou. Bianca, a mulher que me baniu do casamento, que provavelmente estava envolvida até o pescoço nos esquemas do pai. Sua presença complicaria tudo. Mas como poderia recusar? "Sem problemas." Menti. Será bom conhecê-la melhor. Assim que desliguei, liguei para Geraldo em pânico. Ele ouviu pacientemente minhas preocupações e depois respondeu com calma. "Isso não muda nada, Cláudia. Na verdade, pode ser até melhor. Teremos toda a família reunida, todas as peças do quebra-cabeça no mesmo lugar. Mas e se Eduardo ficar contra mim? E se ele se sentir traído? É um risco que precisamos correr. Lembre-se do objetivo maior: salvá-lo de afundar ainda mais nesse esquema, livrar sua reputação antes que seja tarde demais." Nos dias que se seguiram, enfrentei uma montanha-russa emocional. Horas de trabalho meticuloso concluindo o tríptico, alternadas com momentos de dúvida agonizante sobre o que estava prestes a fazer. Várias vezes quase desisti, quase liguei para Geraldo dizendo que não podia seguir com o plano. Mas então recebi a outra atualização sobre a investigação. Mais um documento incriminador, mais uma evidência da manipulação sofrida por Eduardo, mais um detalhe dos crimes dos Vasconcelos. E minha determinação se renovava. Na véspera da exposição, Geraldo veio ao meu ateliê para um último ensaio. Trouxe consigo uma maleta com equipamentos discretos que seriam usados na noite seguinte. "Este é um microfone especial", explicou, mostrando um dispositivo minúsculo. "Colocaremos em sua roupa. Permite que nossa equipe acompanhe tudo em tempo real e intervenha se necessário." Também me entregou um pendrive protegido por senha. "Aqui está tudo: fotos, documentos, áudios. Você só precisará conectá-lo ao computador quando subir ao palco para falar sobre sua obra." Praticamos o momento exato em que a apresentação normal sobre meu trabalho artístico se transformaria na exposição das evidências. Geraldo me instruiu sobre o que dizer,
como reagir a possíveis interrupções, como manter a calma se as coisas saíssem do controle. E se eu congelar? Se não conseguir seguir com o plano? Ele segurou minhas mãos trêmulas nas suas, firmes e calejadas por décadas de trabalho policial. Você não vai congelar, Cláudia. Sabe por quê? Porque você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Criou um filho sozinha, trabalhou incansavelmente, suportou rejeição e humilhação, e ainda assim encontrou força para recomeçar aos 68 anos. Isso não é pouca coisa. Suas palavras me acalmaram momentaneamente, mas assim que ele saiu, a ansiedade voltou com força total. Passei a noite quase em claro, repassando mentalmente cada detalhe do plano, imaginando todos os possíveis desdobramentos. Na manhã da exposição, acordei com uma estranha serenidade, como se todas as dúvidas e medos tivessem se esgotado durante a noite insone, deixando apenas clareza e determinação. Tomei um banho demorado, deixando a água levar embora os últimos vestígios de hesitação. Em seguida, abri o guarda-roupa e peguei o vestido vermelho, o mesmo que havia comprado para o casamento de Eduardo, o mesmo que usei no dia em que conheci Geraldo no Café Recanto. Parecia apropriado completar o círculo assim, usando novamente aquela peça que simbolizava tanto minha rejeição quanto meu renascimento. Enquanto me arrumava, encarando meu reflexo no espelho, mal reconhecia a mulher que me olhava de volta. Não era apenas o cabelo cuidadosamente penteado ou a maquiagem leve que realçava meus traços. Era algo nos olhos, uma determinação, uma força que não existia antes. Aos 68 anos, estava me tornando a versão mais autêntica e poderosa de mim mesma. Marta passou para me buscar às 4 da tarde. Levamos cuidadosamente o tríptico e as outras peças embaladas para seu carro. Durante o trajeto até o Palácio Real, ela falava animadamente sobre a exposição, sobre como estava orgulhosa de mim, sobre como era incrível ver minha transformação nos últimos meses. Você está diferente, Cláudia, comentou, olhando-me brevemente enquanto dirigia. Tem um brilho, uma presença que nunca vi antes. Sorri, sem revelar que parte desse brilho vinha da adrenalina de saber o que estava prestes a acontecer. A vida às vezes nos surpreende, não é? Quando aquele telefonema veio, excluindo-me do casamento, pensei que fosse o fim do mundo. Agora vejo que foi apenas o começo de uma nova jornada. Chegamos ao Palácio Real 2 horas antes da abertura oficial da exposição. Beatriz já estava lá, coordenando os últimos ajustes. Cumprimentou-me efusivamente e me levou para conhecer o espaço onde meu trabalho seria exposto. Ironicamente, o mesmo salão onde havia ocorrido a recepção do casamento de Eduardo. Seu tríptico ficará nesta parede principal, explicou ela, indicando um espaço de destaque. É o local perfeito, com a iluminação ideal para destacar os detalhes dos bordados. Enquanto Beatriz se afastava para atender outros artistas, Geraldo apareceu discretamente ao meu lado, fingindo admirar uma escultura próxima. Está tudo pronto, murmurou sem olhar diretamente para mim. Agentes posicionados, promotores a postos, jornalistas brifados. O técnico de informática já preparou o computador para a apresentação. Assenti levemente, ajustando o tríptico na parede. E agora? Agora esperamos. Seu momento será às 8 em ponto, depois dos discursos de abertura. Lembre-se, comece falando normalmente sobre seu trabalho. Depois faça a transição para a apresentação no computador. Ele se afastou tão discretamente quanto havia chegado, misturando-se aos funcionários que finalizavam os preparativos. As portas abriram às 6 em ponto. Os primeiros convidados começaram a chegar: críticos de arte, colecionadores, representantes de instituições culturais. Beatriz me apresentava orgulhosamente a todos como sua grande descoberta. Cláudia nos mostra que a arte têxtil pode ser tão poderosa e expressiva quanto qualquer outra forma de arte contemporânea, dizia ela repetidamente, conduzindo as pessoas até meu tríptico. Os comentários eram elogosos, alguns genuinamente impressionados com a complexidade e significado das peças. Ninguém, claro, suspeitava do verdadeiro significado escondido em cada ponto, em cada escolha de cor e textura. Por volta das 7, vi Eduardo entrar acompanhado de Bianca. Meu coração acelerou ao vê-los.
Ele, tenso mas tentando sorrir. Ela, impecavelmente vestida e maquiada, mas com aquele olhar superior que conhecia tão bem. Minutos depois, Augusto e Helena Vasconcelos chegaram, sendo imediatamente cercados por admiradores e bajuladores. Augusto, alto e imponente em seu terno caro. Helena, magra e elegante, com joias que certamente custavam mais que tudo o que eu possuía. A família estava completa, todas as peças do tabuleiro em posição. Aproximei-me de Eduardo e Bianca, que observavam uma das minhas peças menores, um bordado representando mulheres trabalhando. Que bom que vocês vieram, disse, abraçando brevemente meu filho. Não perderia por nada, mãe, respondeu Eduardo, parecendo genuinamente interessado. Seu trabalho é incrível. Nunca imaginei que sua mãe tivesse talento artístico, completou Bianca com um sorriso que não alcançava os olhos. É realmente uma surpresa agradável. Aquele comentário condescendente era tão típico dela que quase sorri. Em poucas horas, seu mundo de superioridade e manipulação desmoronaria completamente. Beatriz apareceu, anunciando que os discursos de abertura começariam em 5 minutos. Meu momento estava se aproximando. Enquanto me posicionava próxima ao palco improvisado, Geraldo passou por mim e sussurrou: "Coragem. Estamos todos com você." Os discursos de abertura pareciam intermináveis. Primeiro o representante da Secretaria de Cultura, depois o diretor do Museu de Arte Moderna que apoiava a exposição, e finalmente Beatriz com sua fala apaixonada sobre arte feminina e resistência. Enquanto eles falavam, eu observava discretamente os Vasconcelos. Augusto parecia entediado, consultando o relógio ocasionalmente. Helena sorria mecanicamente, assentindo nos momentos apropriados. Bianca mantinha-se ao lado de Eduardo, sua mão possessivamente em seu braço, como se marcasse território. Meu filho alternava olhares entre o palco e meu tríptico na parede oposta, uma expressão intrigada em seu rosto. "E agora?" anunciou Beatriz, trazendo minha atenção de volta ao palco. "Tenho o prazer de apresentar uma de nossas artistas mais surpreendentes. Uma mulher que prova que nunca é tarde para reinventar-se e expressar sua visão única do mundo. Cláudia Mendonça nos falará sobre sua obra Família Brasileira, Camadas de Verdade." Meu nome ecoou pelo salão, seguido por aplausos educados. Senti o microfone discreto em minha roupa, sabendo que Geraldo e sua equipe escutavam tudo. O pendrive pesava no bolso do meu vestido vermelho. Não havia mais volta. Subi ao palco com passos firmes, surpreendendo-me com minha própria calma. Ao chegar ao microfone, busquei com os olhos cada rosto importante naquela sala. Eduardo, Bianca, os Vasconcelos, Geraldo misturado à multidão, os agentes disfarçados que agora conseguia identificar em pontos estratégicos. "Boa noite a todos", comecei, minha voz mais firme do que esperava. "Sou Cláudia Mendonça, bordadeira por profissão há mais de 45 anos. Mas hoje estou diante de vocês como artista, título que demorei a aceitar para mim mesma." Percebi que Eduardo sorria, um sorriso genuíno que não via há muito tempo. Aquele sorriso quase quebrou minha determinação. Por um breve momento, considerei desistir de tudo, seguir com uma apresentação convencional sobre meu trabalho. Mas então vi Augusto Vasconcelos sussurrando algo no ouvido de Helena, ambos com aquele ar de superioridade que conhecia tão bem. Meu tríptico Família Brasileira, Camadas de Verdade, começou como uma reflexão sobre relações familiares e rapidamente se transformou em algo mais profundo. Como muitos sabem, bordado não é apenas um trabalho decorativo. É uma linguagem, uma forma de registrar histórias, muitas vezes histórias que não podiam ser contadas abertamente. Caminhei até o computador posicionado discretamente numa mesa lateral. Preparei algumas imagens para mostrar meu processo criativo e os detalhes que podem passar despercebidos à primeira vista. Com mãos surpreendentemente firmes, inseri o pendrive e abri a apresentação. A primeira imagem que apareceu na grande tela atrás de mim era inocente. Apenas fotos do meu ateliê, dos materiais que usava, esboços iniciais do tríptico. Todo bordado começa com uma ideia, um desenho,
Uma escolha cuidadosa de cores e texturas. Continuei, avançando os slides enquanto falava sobre técnicas e inspirações. O público escutava com atenção educada. Os Vasconcelos pareciam entediados, exceto por Bianca, que cochichava algo com Eduardo. Então chegou o momento decisivo. O slide seguinte não continha imagens de bordados, mas a primeira foto comprometedora. Bianca e Augusto em situação claramente íntima, datada de 1 ano antes do casamento. Assim como em um bordado tradicional, a vida também tem camadas, disse, mantendo a voz controlada enquanto um murmúrio percorria a plateia. O que vemos na superfície raramente revela toda a verdade. Bianca empalideceu visivelmente. Augusto endireitou-se na cadeira, seu rosto uma máscara de choque e fúria. Helena levou a mão à boca, os olhos arregalados. Eduardo parecia congelado, olhando fixamente para a tela, depois para sua esposa, incapaz de processar o que via. Avancei para o próximo slide. Documentos da construtora com assinaturas falsificadas, incluindo a de Eduardo. Às vezes, pessoas que amamos são manipuladas, usadas como peças em jogos que não compreendem completamente. Continuei, olhando diretamente para meu filho. Seus nomes e reputações comprometidos em esquemas que beneficiam apenas os verdadeiros arquitetos da fraude. Augusto levantou-se abruptamente, apontando para mim. Isso é absurdo! Difamação! Vou processar esta mulher e esta galeria. Beatriz parecia em choque, olhando entre mim e as imagens na tela, incapaz de compreender o que estava acontecendo em sua exposição. Mantive-me firme, avançando para mais slides, planilhas financeiras mostrando desvios de recursos, comprovantes de propinas, mais fotos comprometedoras. Como artista, aprendi a observar padrões, conexões, a história por trás do que é visível. E o que descobri foi uma trama de corrupção, manipulação e traição que atinge muito além de uma família. A sala estava em absoluto caos agora. Augusto tentava avançar em minha direção, mas 2 homens, que reconheci como agentes de Geraldo, discretamente bloquearam seu caminho. Bianca gritava algo para Eduardo, que permanecia imóvel, o rosto uma máscara de devastação. Helena Vasconcelos havia desmaiado, sendo amparada por convidados próximos. Esta não é apenas minha história ou a história do meu filho. Continuei, elevando a voz acima do tumulto. É a história de milhões desviados de projetos de habitação social, de contratos fraudulentos, de vidas destruídas para benefício de poucos. Neste momento, Geraldo subiu ao palco e se posicionou ao meu lado, revelando finalmente sua verdadeira identidade. Sou Geraldo Neves, delegado aposentado da Polícia Federal, anunciou com voz potente. Esta apresentação é parte de uma investigação em andamento sobre crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha envolvendo a família Vasconcelos e associados. Como num filme cuidadosamente coreografado, vários agentes disfarçados entre os convidados revelaram-se simultaneamente, bloqueando as saídas. 2 homens de terno, que reconheci como os promotores que Geraldo havia mencionado, aproximaram-se de Augusto com um documento oficial. Augusto Vasconcelos, disse um deles formalmente. O senhor está detido por suspeita de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e outros crimes a serem apurados. O poderoso empresário, que minutos antes exalava confiança e arrogância, agora parecia diminuído, envelhecido de repente. Tentou balbuciar algo sobre seus advogados, sobre conhecer pessoas importantes, mas suas ameaças soavam vazias sob o peso das evidências projetadas na tela. Bianca tentou escapar discretamente durante a confusão, mas foi interceptada por uma agente feminina. Senhora Bianca Vasconcelos Mendonça, a senhora também está detida para investigação sobre cumplicidade nos crimes citados. Seu olhar cruzou com o meu por um breve momento. Não havia mais desdém ou superioridade naqueles olhos, apenas medo e ódio cru. Desviei o olhar, focando em quem realmente importava naquele momento: Eduardo. Meu filho permanecia no mesmo lugar, aparentemente incapaz de se mover, observando tudo com uma expressão que partia meu coração. Desci do palco e caminhei até ele, ignorando os flashes das câmeras e o burburinho crescente.
à medida que jornalistas presentes percebiam a magnitude do que estavam testemunhando. Eduardo, chamei suavemente, tocando seu braço. Ele se afastou como se meu toque queimasse. Você planejou tudo isso? Todo esse tempo? A dor em sua voz era palpável. Não desde o início, respondi honestamente. Mas quando descobri o que estavam fazendo com você, como estavam te usando, não podia ficar parada. Usando-me? Eu sabia exatamente o que estava fazendo, exclamou, um lampejo de raiva substituindo brevemente o choque. Sabia mesmo, filho. Sabia que sua assinatura estava em documentos que implicavam você diretamente em crimes graves? Sabia que o caso entre Bianca e o pai dela já existia muito antes de você entrar na empresa? Suas defesas pareceram desmoronar com essas palavras. Vi a verdade em seus olhos. Talvez soubesse de algumas irregularidades. Talvez tivesse ignorado sinais preocupantes, mas certamente não compreendia a extensão completa do que estava acontecendo. Por que assim? Perguntou finalmente, gesticulando para o caos ao nosso redor, para os Vasconcelos sendo conduzidos para fora sob os flashes incessantes das câmeras. Por que desta forma tão pública? Porque precisava ser impossível de abafar, respondeu Geraldo, que havia se aproximado discretamente. Os Vasconcelos têm conexões poderosas. Uma denúncia silenciosa poderia desaparecer em gavetas burocráticas. Precisávamos de um escândalo público grande demais para ser ignorado. Eduardo desviou o olhar, observando Bianca sendo escoltada para fora. Ela não olhou para trás nem uma vez. Senhor Mendonça, continuou Geraldo em tom profissional, precisaremos de seu depoimento. Temos evidências substanciais de que o senhor pode ter sido manipulado e coagido, mas sua cooperação será fundamental para esclarecer completamente sua situação. Eduardo assentiu mecanicamente, ainda parecendo perdido. Posso falar com minha mãe a sós por um momento? Geraldo concordou, afastando-se discretamente. Ficamos em silêncio por alguns instantes, ilhas de quietude em meio ao turbilhão que se desenrolava ao nosso redor. Jornalistas tentavam se aproximar, mas eram mantidos à distância por agentes. Nunca imaginei que minha mãe... Eduardo começou, sem conseguir completar a frase. Que sua mãe bordadeira, aquela que você e Bianca achavam tão simplória e antiquada, fosse capaz de desmantelar um esquema criminoso que enganou autoridades por anos? Completei, sem conseguir evitar uma ponta de orgulho na voz. Ele baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. Quando te excluímos do casamento, foi ideia da Bianca. Ela disse que você não se encaixava no nível dos convidados, que seria constrangedor. Eu deveria ter me defendido? Perguntei suavemente. Sim, deveria. Mas agora não é hora de lamentar o passado. Temos que olhar para frente, lidar com o que está por vir. Vou ser preso? Perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Não se colaborar plenamente, respondeu Geraldo, que havia retornado. Temos evidências substanciais de coerção e manipulação no seu caso. Se contar tudo o que sabe, há boas chances de ser tratado como testemunha, não como réu. Um oficial aproximou-se, informando que precisavam levar Eduardo para prestar depoimento formal. Antes que ele se afastasse, segurei suas mãos. Estarei com você em cada passo, filho. Não como antes, não fazendo tudo por você, mas ao seu lado, enquanto você assume responsabilidade pelos seus atos e reconstrói sua vida. Ele assentiu, lágrimas finalmente brotando em seus olhos. Me perdoa, mãe? Por tudo? Já perdoei, respondi sinceramente. Agora você precisa aprender a se perdoar também. Observei enquanto ele era conduzido para fora, cercado por oficiais que, graças à intervenção de Geraldo, o tratavam com respeito, não como criminoso. Quando me virei, notei que a exposição havia sido oficialmente encerrada, os convidados sendo educadamente convidados a se retirar. Beatriz aproximou-se, ainda visivelmente abalada. Cláudia, eu não sei o que dizer. Quando te convidei para expor, jamais imaginei... Sinto muito por transformar sua exposição em cenário para isso, respondi sinceramente. Mas seu olhar artístico estava certo desde o início. Você viu a autenticidade no meu trabalho, viu que havia mais camadas do que aparentava. Para minha surpresa, ela sorriu. Sabe,
Em mais de 20 anos como galerista, nunca presenciei nada remotamente parecido, mas há algo poeticamente justo nisso tudo. A arte sempre foi instrumento de verdade e transformação social. Nos dias que se seguiram, a operação que começou naquela noite na galeria expandiu-se dramaticamente. As evidências encontradas nas residências e escritórios dos Vasconcelos, apreendidos imediatamente após as prisões, revelaram uma rede de corrupção muito maior do que imaginávamos inicialmente. Políticos, juízes, empresários importantes. Muitos foram implicados. A imprensa apelidou o caso de Operação Bordado, em referência à minha participação inusitada. Virei, sem querer, uma espécie de celebridade local, símbolo de resistência e coragem. Eduardo cooperou plenamente com as investigações. Como Geraldo previra, foi tratado como testemunha-chave, não como réu. O processo seria longo, mas havia boas chances de sair relativamente ileso juridicamente, embora o impacto em sua carreira e reputação fosse inevitável. Bianca e Augusto permaneceram detidos, negando-se a colaborar, apostando na proteção de suas conexões poderosas. Helena Vasconcelos, após se recuperar do colapso inicial, surpreendentemente decidiu cooperar, revelando que sabia de parte dos esquemas e do caso entre o marido e a enteada, mas havia sido ameaçada para manter silêncio. Um mês após a exposição, inaugurei minha própria galeria de arte têxtil em um pequeno espaço no Centro Histórico de Salvador. Não era apenas uma galeria comercial, funcionava também como centro de apoio para mulheres idosas, vítimas de abandono familiar e violência psicológica. Um lugar onde elas poderiam redescobrir seus talentos, sua voz, sua força, assim como eu havia redescoberto os meus. Geraldo tornou-se um visitante frequente, inicialmente com a desculpa de me atualizar sobre os desdobramentos da investigação, depois simplesmente pelo prazer da minha companhia. Nossa amizade, nascida de circunstâncias tão incomuns, floresceu em algo que nenhum de nós esperava aos nossos 60 e tantos anos. Eduardo e eu reconstruímos nossa relação lentamente. Ele estava diferente, mais humilde, mais reflexivo, aprendendo finalmente a assumir responsabilidade por suas escolhas. Começou terapia, buscou novos rumos profissionais longe da influência tóxica dos Vasconcelos, aproximou-se de antigos amigos que havia abandonado para agradar Bianca. Numa tarde de domingo, quase um ano após a famosa exposição, Eduardo apareceu em minha casa sem avisar. Trazia um pequeno pacote embrulhado cuidadosamente. "Encontrei isso entre minhas coisas", disse, entregando-me o embrulho. "Achei que deveria voltar para você." Dentro estava a antiga caixinha de madeira entalhada, que Nelson, meu falecido marido, havia feito para guardar minhas primeiras linhas de bordado. Eu a havia dado a Eduardo quando ele se casou, como uma lembrança do pai. "Isso é seu, filho." Tentei devolver. Ele balançou a cabeça. "Não, mãe, é seu." Eu não soube valorizar o que significava, a história que carregava. Agora sei que preciso construir minha própria história, criar minhas próprias lembranças significativas. Aquele gesto simbolizava perfeitamente nossa nova relação. Não mais baseada em dependência ou expectativas, mas em respeito mútuo e compreensão genuína. Certa vez, um jornalista que me entrevistava para uma reportagem sobre a Operação Bordado perguntou se tudo o que fiz havia sido motivado por vingança contra os Vasconcelos, contra Bianca, contra todos que me humilharam. "Vingança?" Respondi, refletindo por um momento. "Não, justiça. E a verdadeira justiça não está em destruir quem nos feriu, mas em reconstruir quem nós realmente somos." Hoje, aos 69 anos, olho para trás e vejo como aquele telefonema cruel. "Não venha para o casamento. Minha esposa não te quer aqui." Foi, ironicamente, o momento mais libertador da minha vida. Foi a rejeição que me forçou a olhar para mim mesma, a redescobrir minha identidade além do papel de mãe, a encontrar uma força que não sabia que possuía. Quando bordo agora, cada ponto carrega uma história. Não apenas a história visível na superfície do tecido, mas todas as camadas de significado por baixo. Como aquele tríptico que mudou tantas vidas, inclusive a minha, cada pessoa é mais complexa,
mais profunda, mais capaz do que aparenta à primeira vista. E você, que me escuta agora, lembre-se, nunca é tarde para recomeçar, para se redescobrir, para mostrar ao mundo e a si mesmo que sua história está longe de terminar. Às vezes, o fim que tanto tememos é apenas o começo de algo muito maior do que jamais poderíamos imaginar. É difícil acreditar que tudo isso aconteceu comigo, Cláudia Mendonça, uma simples bordadeira de Salvador, que, aos 68 anos, transformou a maior dor da minha vida em minha maior vitória. Quando recebi aquele telefonema do meu filho Eduardo dizendo: "Não venha para o casamento, minha esposa não te quer aqui", jamais poderia imaginar que aquela rejeição abriria caminho para uma completa revolução na minha existência. Confesso que naquele primeiro momento, tudo o que senti foi dor. Uma dor que atravessava meu peito como agulha em tecido, deixando um rastro de lágrimas que pareciam não ter fim. Depois de dedicar minha vida inteira a meu filho, depois de economizar 26 DARs, 000 para a lua de mel deles, dinheiro suado de minhas mãos calejadas pelo trabalho com linha e agulha, ser excluída assim, como quem descarta um retalho que não serve mais, foi devastador. Mas como compartilhei com vocês, em vez de me afundar na tristeza, decidi vestir aquele vestido vermelho que havia comprado para o casamento e fazer algo só para mim. Foi naquele café no Centro Histórico de Salvador que encontrei seu Geraldo, ou melhor, o delegado aposentado Geraldo Neves, que mudaria completamente o rumo da minha história. A transformação do quarto de Eduardo em meu ateliê foi apenas o começo. Redescobri minha arte, não mais como um simples ofício para ganhar dinheiro, mas como expressão autêntica da minha alma. Através dos bordados, comecei a contar histórias. Minhas histórias, as histórias de Salvador, as histórias não contadas de tantas mulheres como eu. E então veio aquele envelope misterioso revelando a verdade chocante sobre os Vasconcelos. Bianca, a nora que me desprezava, mantinha um caso com o próprio sogro, pai dela apenas por casamento. Mais grave ainda, Eduardo estava sendo usado como peça em um esquema criminoso de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos, assinando documentos que poderiam levá-lo à prisão. Com a ajuda de Geraldo e sua rede de investigadores, transformei minha participação na exposição de arte em um palco para a maior revelação pública que Salvador já viu. Usando meu tríptico Família Brasileira Camadas de Verdade como metáfora visual, expus não apenas minha arte, mas todas as evidências dos crimes dos Vasconcelos, diante da elite da cidade, da imprensa e, é claro, da própria família criminosa. A cena daquela noite permanecerá para sempre em minha memória. Augusto Vasconcelos sendo detido. Bianca, pálida e furiosa, percebendo que seu jogo de manipulação havia terminado. Helena em colapso diante da revelação da traição do marido. E Eduardo, meu filho, finalmente abrindo os olhos para a teia de mentiras em que estava enredado. Os meses que se seguiram foram intensos. A Operação Bordado, como a imprensa a batizou, revelou uma rede de corrupção muito maior, implicando políticos, juízes e empresários importantes. Eduardo colaborou plenamente com as investigações, conseguindo status de testemunha ao invés de réu. Nossa relação, antes baseada em dependência e expectativas irrealistas, transformou-se em algo mais saudável, com respeito mútuo e compreensão genuína. Abri minha própria galeria de arte têxtil, que também funciona como centro de apoio para mulheres idosas vítimas de abandono e violência psicológica. Um espaço onde elas podem, como eu, redescobrir sua força e recomeçar, não importa a idade. O que aprendi nessa jornada extraordinária? Que nunca é tarde para se reinventar. Que nossa identidade não pode ser definida apenas por nossos papéis familiares. Mãe, esposa, avó. Que dentro de cada um de nós existe uma força adormecida, esperando o momento certo para despertar. E talvez o mais importante, que a verdadeira justiça não está em destruir quem nos feriu, mas em reconstruir quem realmente somos. Aquela rejeição que parecia o fim do mundo foi, na verdade, apenas o começo da melhor fase da minha vida. Aos 69 anos, sinto-me mais viva, mais autêntica e mais poderosa do que jamais fui.
Descobri que não era apenas a mãe do Eduardo ou a bordadeira do bairro. Sou Cláudia Mendonça, artista, ativista, mulher completa em mim mesma. E você, que me acompanhou até aqui nessa história, quero que saiba que sua história também pode ter reviravoltas surpreendentes. Talvez você esteja passando por uma rejeição, uma perda, um momento de dor que parece insuportável. Talvez sinta que é tarde demais para recomeçar, para sonhar novamente. Deixe-me dizer com toda a convicção, nunca é tarde demais. A vida tem camadas, como um bordado complexo. O que parece um erro, um ponto fora do lugar, muitas vezes é apenas parte de um desenho maior que ainda não conseguimos ver. Gostaria muito de saber o que você achou da minha história. Foi surpreendente? Inspiradora? Você já passou por alguma situação de rejeição que acabou se transformando em algo positivo na sua vida? Compartilhe nos comentários abaixo. Leio todos. Cada experiência compartilhada é valiosa para mim. E se essa história tocou você de alguma forma, por favor, ajude nosso canal Vovó Lembrou a continuar trazendo essas narrativas de superação e reinvenção. Inscreva-se para não perder nossos próximos vídeos. Temos histórias incríveis chegando, como a da Dona Teresa, que descobriu aos 72 anos que seu marido mantinha uma segunda família por 40 anos, ou do seu Joaquim que, após perder tudo para um golpe, reconstruiu sua vida de uma forma que ninguém poderia imaginar. Deixe seu like para que essas histórias alcancem mais pessoas. Cada curtida, cada novo inscrito, nos motiva a continuar buscando e compartilhando essas narrativas que muitas vezes ficam escondidas, vozes que raramente são ouvidas na mídia tradicional. Preparar esses vídeos demanda muito tempo e recursos. As pesquisas, entrevistas, edição, tudo isso tem custos que nem sempre conseguimos cobrir apenas com a monetização do YouTube. Se puder, considere contribuir através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a manter o canal funcionando e a trazer mais vídeos diariamente. Mesmo uma pequena quantia faz enorme diferença para continuarmos esse trabalho que tanto amamos. Finalmente, lembre-se sempre, sua história não termina com uma rejeição, com um fracasso, com uma perda. Esses podem ser apenas os primeiros pontos de um bordado mais belo e complexo do que jamais imaginou. Como descobri aos 68 anos, às vezes precisamos ser excluídos de um lugar para encontrar onde realmente pertencemos. Obrigada por me acompanhar até aqui. Espero encontrá-los novamente no próximo vídeo do canal Vovó Lembrou, onde continuaremos desvendando as extraordinárias histórias escondidas nas vidas aparentemente comuns. Até breve. E lembrem-se, a vida sempre reserva surpresas para quem tem coragem de virar a página e começar um novo capítulo.